Fala pessoal, começando mais um Estratégia em Ação, o último de 2025. E antes da gente começar, já pedi para você deixar aqui o seu comentário, seu like, seu curtir, se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos e se você ainda não tem conta, abra agora mesmo a sua conta na Genial Investimentos. Sem mais delongas, pedi aqui para o Boni compartilhar a minha tela. A gente que sempre começa falando sobre valuation do Ibovespa, como está a precificação. Então, neste momento, o Ibovespa está sendo negociado a uma relação preço-lucro de 9,3, a média é 10,6, abaixo da média. Se a gente exclui Petrobras e Vale, você tem o índice negociando a 11,2, relação preço-lucro projetado, abaixo da média que é 12. Quando você olha para as empresas ligadas à economia doméstica, nós temos aqui então uma relação preço-lucro de 10,1, pouquinho abaixo da média histórica, tá? A média histórica é 10,3, mas vejam que não existe aqui muito prêmio, muito potencial. Potencial de valorização não seria a palavra correta, levando em consideração que, por exemplo, lá em 2020, né, na época da pandemia, quando o BC, na ocasião, por conta da pandemia, baixou a taxa de juros, a gente chegou a ver essa relação preço-lucro trabalhando numa relação dois desvio padrão acima da sua média histórica. Então podemos dizer que está em linha com a média histórica, com talvez menos potencial de valorização ou se o mercado encontrar alguma dificuldade para gerar uma nova atração, uma nova movimentação positiva, pode ser que o investidor questione, tá certo? Em relação às exportadoras, a gente tem um múltiplo hoje de 9,5 versus 11,2. Small caps, que a gente sempre vem comentando aqui, é onde a gente encontra os maiores descontos. O múltiplo hoje é 10, relação preço-lucro, a média histórica é 13,7. Quando a gente olha para as empresas de média e grande capitalização, o múltiplo hoje é 9,2 e a média histórica é 10,1. Earnings Yield, para quem não conhece essa métrica, nós pegamos e invertemos. Não é a relação preço-lucro, relação lucro sobre o preço. E a gente tira o retorno médio de um título indexado da inflação pelos próximos 10 anos. Veja também que nós não temos aí um grande upside. A Bolsa aqui trabalhando no menor nível desde 2020. Só que aqui é o que a gente comentou. Existem duas maneiras que a gente pode avaliar esse indicador. Olhando o copo meio cheio, sobre a ótica de que existe sim possibilidade de queda de juros no próximo ano, então isso aqui teria que corrigir, ou o copo meio vazio, baixo potencial de valorização, e se a gente parar para pensar, isso pode ser um dos motivos pelos quais a gente acaba enxergando uma certa dificuldade do Ibovespa em romper a região aqui dos 162 mil pontos. Aqui é aquele gráfico que mostra a relação, a movimentação da Selic em relação às empresas de menor capitalização. Veja que está bem parelho, então não existe aqui nenhuma... o ponto que eu quero trazer, esse gráfico é importante porque mostra que o mercado ele ainda não se posicionou para um corte da taxa de juros, que ele deveria se posicionar, obviamente, em empresas de menor capitalização. Vejam que isso ainda não aconteceu. Ele está posicionado em bolsa, mas olhando para aquelas opções teoricamente mais conservadoras e que vão ali trazer para ele uma exposição Brasil, mas não necessariamente em algo mais nichado ou de maior volatilidade. Aqui estão as relações preço-lucro para o setor, para a gente ter uma ideia. Sobre performance, vejo que Bovespa, apesar da queda recente, mas ainda assim tem uma performance melhor que México, performance em dólares, claro, né, que Estados Unidos, que Argentina um caso à parte, mas está abaixo de Colômbia e Chile. Tá? Essas duas bolsas ainda se mantêm como destaque. Quando a gente compara com outros países emergentes de outras regiões do mundo, o Brasil ainda na liderança. Isso também acaba, na minha opinião, sendo um fator que joga contra essa possibilidade aí do Ibovespa, pelo menos, continuar essa movimentação de alta, final de ano, festividades, dentre outros. E olhando para os setores, pessoal, a gente tem imobiliário, utilidades básicas, setor elétrico e financeiro, com performances melhores do que a média do Ibovespa, varejo e industrial abaixo aí do Ibovespa. Aquele gráfico de assimetria, veja que o Ibovespa trabalhando agora próximo da região de 2 desvio padrão acima da média,
Isso mostra para a gente, pessoal, vejam que nos últimos 5 anos, sempre que houve uma aproximação dessa região, o Ibovespa reverteu a sua tendência. Acredito eu, que dessa vez também não tende a ser diferente. Então vejam que a gente tem diversos motivos. É uma relação preço-lucro já mais ali próximo da média histórica, olhando para empresas que lideraram esse movimento de alta do Ibovespa. Earnings yield não tão atrativo. Assimetria de curto prazo também já se aproximando de uma região mais perigosa. Nessa região, a seletividade deve estar presente diante da sua estratégia, ou se você tem aquela postura de compras mais a longo prazo, fazer um aporte menor ou esperar aí para melhores oportunidades mais assimétricas. O ideal, não que eu queira que isso aconteça, mas para trazer mais assimetria para o Ibovespa, seria aqui na região próxima dos 143 mil pontos. Na parte de fluxo de investidor, a gente ainda continua a ver uma saída do investidor estrangeiro e permanência de fora do investidor institucional. Então vejam aqui que depois de uma entrada de 2 bi em novembro, em dezembro até o momento, uma saída aí até o dia 12 de dezembro, uma saída aqui de quase 2 bilhões e meio. O institucional, que teve uma saída aqui muito forte no mês de novembro, mantém aí o seu perfil de saída. É esse carinha aqui que teoricamente iria financiar esse movimento das small caps. Vejam que ele está de fora e mais do que justifica esse movimento aí em linha com o esperado. Sobre a postura do investidor, a gente monitora que o investidor tem buscado por empresas com beta mais alto. Por enquanto, não trouxe para a gente uma reversão desse movimento. Eu acho importante isso, porque a hora que isso aqui acontecer, pessoal, a gente começar a ver esses setores mais defensivos, essas empresas mais defensivas, na verdade, subir, pode trazer para a gente algum viés de que o mercado poderia reverter a sua tendência de uma maneira um pouco mais clara. Então, por esse posicionamento, qual que é a conclusão que eu chego? No curto prazo, eu enxergo pouco espaço de valorização para o Ibovespa, ou seja, a ausência de notícias ou notícias negativas deve ter um efeito muito maior do que notícias positivas. Ao mesmo tempo que esse investidor que está posicionado, ele se mantém aí buscando por esse perfil mais agressivo, ou seja, de empresas com betas superiores a 1. Aqui, pessoal, não tem nada a ver se a empresa é de pequena, grande, média capitalização, não. É a reação que ela tem frente à reação média do mercado. Então, realmente o mercado tem buscado um posicionamento nesse tipo de empresa com o objetivo de geração de alfa. E se ele quer gerar alfa, significa dizer que, de alguma maneira, ele está vendo, né, um horizonte ali de médio a longo prazo, um ambiente aí positivo para se alocar em ações. Na parte de aluguel, eu vejo um cenário mais equilibrado aqui em termos de movimentações setoriais, em que se a gente olhar aqui para os setores que acabaram apresentando um movimento de menos interesse e de mais interesse, claro, né, próximo das máximas históricas, essas barras vermelhas elas tendem a ser maiores. Mas está um equilíbrio aqui, pessoal, não vejo aqui grandes mudanças. Em um cenário, por exemplo, em que a bolsa subia bastante e o mercado você via que estava muito mais especulativo, já vi momentos em que essas barrinhas vermelhas aqui foram ampla maioria. E o oposto também é verdade. Quando o mercado estava muito comprador, eram poucas aqui as barrinhas vermelhas, ou seja, dos setores que mostraram essa maior demanda aí por aluguel. E se a gente parar para pensar, o que mais cresceu aí nos últimos 15 dias foi a parte de infraestrutura, mineração e siderurgia, financeiro, exceto bancos, construção civil e small caps. Vejam que realmente o mercado, nessa queda, nesse movimento de baixa recente, acabou adotando aqui uma postura um pouco mais conservadora. Bom, pessoal, para a gente concluir então aqui o nosso Estratégia em Ação. Estratégia em Ação um pouco mais curto, mas é porque realmente a gente não teve aí grandes novidades. O que nós temos? Finalzinho de ano, rally de final de ano, na minha visão, talvez foi até um pouco mais antecipado. A gente teve dados recentes que mostram uma economia americana nem quente nem fria, mas que abre espaço para corte de juros, ao mesmo tempo em que eu vejo que o contexto político está prejudicando um pouco aí sim a demanda por ativos brasileiros. Não sei se é esse o motivo, mas alinhado com tudo isso, a gente também vê o investidor lá fora com uma característica um pouco mais conservadora, não por menos a gente vê um mês aí de saída desse investidor estrangeiro. A gente acreditava que a gente poderia ver aí 40 bilhões aí de entrada no ano, ficamos ali próximo dos 25.
Não chegamos ainda no final do ano, mas pelo andar da carruagem, com a movimentação mais seletiva lá fora, mercado cripto caindo, não que existe uma relação do mercado cripto com o mercado de emergentes, mas é só para passar para vocês que sim, o investidor ainda está posicionado em ações, mas ele está adotando uma postura, um perfil mais conservador, menos especulativo. E com esse monte de ruído em torno do Brasil, na minha visão, acho que isso está contribuindo sim para esse investidor ficar de fora. Então ele olha isso, olha, uma bolsa já mais precificada, com menos upside e com maior seletividade, na minha visão. Acredito eu que o Ibovespa tende aí para as próximas semanas a buscar um cenário de realização de lucros ou uma lateralidade ali no máximo. Tá? A não ser, claro, que a gente tenha alguma mudança muito significativa sobre a postura aí do Copom nas suas próximas decisões ou no ambiente político. Caso contrário, a gente siga aí com essa tendência que a gente vem acompanhando, tem esse viés aí mais de lateralização, até mesmo realização. E o que poderia acontecer para mudar essa visão? Bom, talvez uma sinalização mais clara de corte de juros mais forte nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, e um ambiente político que aponte por uma maior probabilidade de alternância de poder. Tá? Se isso acontecer, o que eu estou trazendo aqui para vocês cai por terra. Mas, particularmente, finalzinho de ano, semana que vem já é Natal, por isso que, inclusive, a gente até antecipou aqui uma estratégia, depois é final de ano, Réveillon, então as movimentações mais significativas somente para janeiro de 2026. Beleza? De qualquer maneira, só para a gente encerrar aqui o estratégia, no que nós gostamos em termos de posicionamento. Ainda gostamos de ações Brasil, por mais do ambiente volátil, acho que 2026 tende a ser um grande ano para ações brasileiras. Ações americanas, sim, ainda me mantenho recomendando compra, mas sendo mais seletivo. Não é para focar tudo em tecnologia barrear. Vamos fazer uma diversificação, empresas ali com caixa e menor alavancagem. O famoso value investing. Ouro, acho que é uma figura estratégica que deve permanecer aí no portfólio de vocês. E renda fixa, sim, tem que estar posicionado. Se a gente está acreditando no cenário Brasil para o ano que vem, queda de juros, por que não alongar, né, as durations, ou seja, os vencimentos médios da sua carteira de renda fixa, também com maior alocação em títulos pré-fixados ou indexados à inflação. Beleza? Ficou com alguma dúvida, sugestão, enfim, só deixar aqui nos comentários. Quero desejar aí para vocês, então, ótimo, boas festas aí no final de ano 2025. 2025 foi um ano aí bastante positivo, a gente acertou muita coisa aqui nas nossas recomendações, posicionamentos. Só vou dar uma olhadinha aí nas nossas carteiras recomendadas, nos nossos calls. E eu espero que 2026 seja um ano aí melhor que 2025, mas não tão bom quanto 2027. Um abraço e até mais. Valeu!